Você já percebeu como algumas mulheres têm homens literalmente implorando por elas, enquanto outras são tratadas como opcionais, descartáveis, substituíveis? Já se perguntou qual é a diferença entre uma mulher que é suplicada e uma mulher que é ignorada? Entre uma mulher pela qual um homem move montanhas e uma mulher que ele abandona na primeira dificuldade? Querida irmã, o que vou revelar hoje vai chocar você profundamente. Vai desafiar tudo o que te ensinaram sobre relacionamentos, sobre amor, sobre como conquistar e manter um homem, porque existe uma verdade brutal, descoberta pelo gênio Carl Jung, que explica exatamente por que você é tratada como prioridade ou como última opção. E essa verdade tem a ver com algo que você provavelmente está fazendo agora mesmo, sem nem perceber, que está destruindo qualquer chance de ser verdadeiramente desejada. Jung passou décadas estudando a psique masculina, decifrando os mistérios do inconsciente e descobriu um padrão devastador. Existe um comportamento específico que faz com que os homens percam instantaneamente todo o respeito, toda a admiração, todo o desejo por uma mulher. Um comportamento que transforma até mesmo o amor mais intenso em indiferença, que converte paixão em tédio, que transforma obsessão em abandono. E o mais chocante, a maioria das mulheres faz isso acreditando que está demonstrando amor. Faz isso pensando que está sendo boa parceira, que está mostrando interesse, que está construindo intimidade. Mas, na verdade, está destruindo sistematicamente qualquer possibilidade de ser verdadeiramente valorizada. Meu nome é... E há mais de 15 anos, estudo os padrões psicológicos que determinam se uma mulher será amada ou esquecida, respeitada ou descartada, desejada ou ignorada. E hoje vou compartilhar com você a descoberta mais importante que já fiz. O erro fatal que está sabotando sua capacidade de ser irresistível. Carl Jung identificou na psique masculina o que ele chamou de arquétipo do conquistador. Todo homem, independente da idade, cultura ou personalidade, carrega dentro de si a necessidade primitiva de conquistar, de perseguir, de vencer desafios. Essa necessidade não é consciente. Ela opera nas camadas mais profundas do inconsciente masculino, moldando seus desejos, suas paixões, suas obsessões. Jung percebeu que quando uma mulher remove completamente o elemento conquista de um relacionamento, quando ela elimina qualquer resistência, qualquer mistério, qualquer desafio, algo devastador acontece na psique masculina. O arquétipo do conquistador adormece. E quando esse arquétipo dorme, o desejo morre junto. É como um leão que é alimentado todos os dias na jaula. Ele para de caçar, para de rugir, para de ser leão. Torna-se apenas um gato grande e doméstico. Da mesma forma, quando um homem não precisa mais conquistar você, quando você se torna completamente previsível e disponível, ele para de te ver como prêmio e passa a te ver como posse garantida. Mas deixe eu ser ainda mais específica. Jung descobriu que existe um comportamento que destrói mais relacionamentos do que qualquer outro, que mata mais paixões do que todas as brigas juntas, que transforma mais amores em indiferença do que qualquer traição. E esse comportamento tem um nome: disponibilidade total, incondicional. Quando você se torna completamente disponível para um homem, emocionalmente, fisicamente, temporalmente, quando você remove toda a tensão, todo o mistério, toda a incerteza do relacionamento, você mata o que Jung chamou de libido de conquista. E sem essa libido, o homem simplesmente para de te querer da mesma forma. Deixe eu te contar a história de duas mulheres que me procuraram no mesmo mês, com vidas amorosas completamente opostas, para que você entenda exatamente do que estou falando. A primeira se chama Amanda, uma mulher linda de 31 anos, advogada bem-sucedida, inteligente e carinhosa. Amanda veio até mim porque estava desesperada. Ela tinha um padrão devastador.
Sempre que começava a se relacionar com um homem, ele demonstrava interesse intenso no início, mas rapidamente esfriava. Amanda me disse: "É como se eu fosse veneno para os relacionamentos. Quanto mais carinho eu demonstro, mais eles se afastam. Quanto mais eu me entrego, menos eles me valorizam." Quando analisei o comportamento de Amanda, descobri que ela fazia exatamente aquilo que Jung identificou como fatal. Ela se tornava completamente disponível desde o primeiro momento. Respondia todas as mensagens imediatamente. Cancelava seus compromissos para estar disponível sempre que ele quisesse vê-la. Concordava com tudo o que ele dizia. Demonstrava constantemente que ele era sua prioridade absoluta. Ela acreditava que assim demonstrava amor, mas na verdade estava matando o interesse dele. A segunda mulher se chama Isabela. Aos 38 anos, divorciada, com um filho. Isabela era o oposto de Amanda. Ela tinha uma agenda própria, interesses próprios, uma vida rica e interessante. Quando conhecia um homem, ela era carinhosa e interessada, mas mantinha seus limites, seus mistérios, sua independência. O resultado? Isabela sempre tinha homens disputando sua atenção, sempre tinha alguém tentando conquistá-la mais profundamente. A diferença entre Amanda e Isabela não estava na aparência, na idade ou na situação financeira. A diferença estava na compreensão inconsciente de algo que Jung descobriu. Homens valorizam aquilo que precisam conquistar e desvalorizam aquilo que possuem facilmente. Jung foi ainda mais longe em suas descobertas. Ele percebeu que na psique masculina existe o que ele chamou de complexo de Perséfone, uma necessidade inconsciente de sequestrar simbolicamente a mulher amada, de tirá-la de seu mundo e trazê-la para o mundo dele. Mas quando a mulher vem voluntariamente, quando ela abandona seu próprio mundo sem resistência, quando ela se entrega completamente, sem que ele precise lutar por essa entrega, o complexo não é ativado. E sem a ativação desse complexo, a paixão profunda simplesmente não nasce. É isso que explica por que homens se apaixonam perdidamente por mulheres que são difíceis de conquistar e rapidamente perdem o interesse por mulheres que se entregam facilmente. Não é crueldade ou superficialidade masculina. É arquitetura psicológica profunda, programação inconsciente que Jung mapeou brilhantemente. Agora você pode estar pensando, mas isso significa que tenho que jogar jogos? Que tenho que ser falsa? Que tenho que fingir desinteresse? Absolutamente não. Jung descobriu algo muito mais sofisticado e profundo. Ele percebeu que a questão não é fingir desinteresse, mas manter sua própria vida, seus próprios interesses, sua própria identidade mesmo dentro de um relacionamento. Quando você mantém seu próprio mundo, seus amigos, suas paixões, seus projetos, seus sonhos, você naturalmente mantém o mistério, o desafio, a conquista. Você não está jogando jogos, está sendo uma mulher completa, que não se dissolve na presença de um homem. Jung estudou mulheres que eram consistentemente desejadas e admiradas pelos homens e descobriu que todas elas tinham uma característica em comum. Elas eram centradas em si mesmas de forma saudável. Elas amavam profundamente, mas não se perdiam no amor. Elas se entregavam, mas não se anulavam. Elas compartilhavam suas vidas, mas não abandonavam suas vidas. Deixe eu te contar sobre Marina, uma mulher que conheci há 3 anos e que exemplifica perfeitamente essa dinâmica. Marina, aos 42 anos, tinha acabado de sair de um casamento de 15 anos, onde havia perdido completamente sua identidade. Ela me procurou porque queria entender como reconstruir sua vida amorosa, mas com uma diferença fundamental. Ela queria ser amada pelo que era, não pelo que fazia para agradar. Durante 2 anos, Marina trabalhou intensamente em si mesma. Redescobriu suas paixões, reconectou-se com amigas antigas, começou novos projetos profissionais, desenvolveu hobbies que a faziam brilhar de satisfação. Quando Marina finalmente se abriu para conhecer alguém, ela já era uma mulher completa, interessante, misteriosa.
O primeiro homem que se interessou por Marina foi um médico de 45 anos que havia estado solteiro por 3 anos. Ele me disse em uma conversa posterior: Marina é diferente de qualquer mulher que já conheci. Ela não precisa de mim, ela me escolhe. Isso faz toda a diferença. Eu acordo todos os dias querendo conquistá-la novamente, querendo ser digno da escolha dela. Marina não estava jogando jogos. Marina estava sendo autêntica, mas uma autenticidade que incluía amor próprio, respeito próprio, vida própria. E essa autenticidade despertou no homem algo que Jung identificou como essencial para a paixão duradoura: o desejo de ser escolhido, não apenas aceito. Jung fez uma observação brilhante sobre a diferença entre ser necessária e ser desejada. Quando você se torna necessária para um homem, quando ele depende de você para sua felicidade, para sua autoestima, para seu bem-estar emocional, você pode garantir sua presença, mas você mata sua paixão. Necessidade gera dependência, não desejo. Por outro lado, quando você é desejada, quando ele te quer não porque precisa de você, mas porque você adiciona algo extraordinário à vida dele, você desperta o que Jung chamou de eros transformador. Esse é o tipo de desejo que faz homens moverem montanhas, que os faz implorar, que os faz tratar você como a mulher mais valiosa do mundo. A diferença está na energia que você emana. Quando você precisa do relacionamento para se sentir completa, você emana carência. Quando você quer o relacionamento porque ele enriquece uma vida já plena, você emana abundância. E homens são magneticamente atraídos pela abundância e inconscientemente repelidos pela carência. Jung descobriu que na psique masculina existe o que ele chamou de medo do devoramento. Em níveis profundos do inconsciente, homens temem ser consumidos por uma mulher que não tem vida própria, que faz dele o centro do seu universo. Esse medo não é consciente, mas manifesta-se como perda de interesse, distanciamento emocional, busca por espaço. Por isso, quando você demonstra que sua vida inteira gira em torno dele, quando você não tem interesses além do relacionamento, quando você está sempre disponível, sempre esperando, sempre priorizando, você ativa inconscientemente esse medo do devoramento. E o homem, sem nem entender porquê, começa a se afastar. Mas existe um aspecto ainda mais profundo nisso tudo que Jung revelou e que poucas pessoas compreendem verdadeiramente. Jung percebeu que homens se apaixonam não pela mulher que eles possuem, mas pela mulher que eles não conseguem possuir completamente. Essa impossibilidade de posse completa não significa ser inalcançável ou cruel. Significa manter uma parte de si mesma que é exclusivamente sua, que ele pode admirar, mas não controlar. Pense nas mulheres que marcaram a história como grandes paixões: Cleópatra, Ana Bolena, Coco Chanel. Todas elas tinham algo em comum. Eram mulheres que podiam ser amadas, mas nunca completamente dominadas. Tinham suas próprias ambições, seus próprios mistérios, suas próprias profundezas, que os homens podiam explorar, mas nunca esgotar. Jung chamou isso de o eterno feminino, a qualidade nas mulheres que é ao mesmo tempo acessível e inacessível, presente e misteriosa, entregue e independente. Quando você cultiva essa qualidade, você se torna não apenas desejável, mas inesquecível. Deixe eu te dar exemplos concretos de comportamentos que matam a paixão masculina, baseados nas descobertas de Jung sobre a psique masculina. O primeiro é a disponibilidade emocional total. Quando você compartilha todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, todas as suas experiências com ele, quando não há nada sobre você que ele ainda não sabe, você elimina o mistério. E Jung descobriu que mistério é combustível para o desejo masculino. O segundo comportamento fatal é a flexibilidade extrema. Quando você sempre se adapta aos planos dele, sempre concorda com suas opiniões, sempre ajusta sua agenda para acomodar a dele, você deixa de ser uma pessoa interessante e se torna um acessório conveniente.
Homens não se apaixonam por acessórios, eles se apaixonam por mulheres que têm personalidade própria. O terceiro comportamento que mata a paixão é a validação constante. Quando você está sempre procurando sinais de que ele te ama, sempre pedindo confirmações, sempre analisando cada palavra ou gesto, você demonstra insegurança profunda. E Jung descobriu que insegurança é o oposto do que desperta paixão masculina, que é confiança e mistério. O quarto comportamento devastador é o que Jung chamou de maternização prematura do relacionamento. Quando você começa a cuidar dele como uma mãe, organizando sua vida, resolvendo seus problemas, antecipando suas necessidades, você ativa na psique dele o arquétipo da mãe, não da amante. E homens não sentem desejo sexual por figuras maternas. Jung fez uma descoberta revolucionária sobre como funciona o desejo masculino em relacionamentos de longo prazo. Ele percebeu que homens mantêm paixão por mulheres que conseguem ser simultaneamente familiares e misteriosas, previsíveis e surpreendentes, próximas e independentes. Essa aparente contradição é, na verdade, o segredo para manter um homem eternamente fascinado. Quando você consegue ser a mulher que ele conhece intimamente, mas que ainda o surpreende regularmente, você mantém ativo o que Jung chamou de libido exploratória. O homem sente que te conhece, mas também sente que há sempre mais para descobrir. Isso mantém vivo o instinto de conquista, mesmo dentro de um relacionamento estabelecido. Agora vou te contar sobre uma mulher chamada Clarissa, que dominou completamente essa arte e se tornou literalmente uma obsessão para o homem com quem se relaciona. Clarissa, aos 35 anos, conheceu Paulo em um evento de trabalho. Desde o início, ela fez algo diferente. Enquanto demonstrava interesse genuíno por ele, mantinha claramente sua própria vida, suas próprias prioridades, seus próprios mistérios. Quando Paulo a convidava para sair, Clarissa às vezes aceitava. Às vezes tinha outros compromissos. Quando ele mandava mensagens, ela respondia, mas não imediatamente, não sempre. Quando conversavam, ela compartilhava aspectos da sua vida, mas sempre mantinha camadas mais profundas para serem descobertas posteriormente. Clarissa não estava manipulando Paulo. Ela estava sendo genuinamente uma mulher com vida própria. O resultado foi extraordinário. Paulo, que havia tido vários relacionamentos onde rapidamente perdia o interesse, se viu cada vez mais fascinado por Clarissa. 2 anos depois, ele me procurou porque queria entender por que não conseguia parar de pensar nela, porque sentia que precisava conquistá-la constantemente, porque ela continuava sendo um mistério, mesmo depois de tanto tempo juntos. Paulo me disse algo que ilustra perfeitamente as descobertas de Jung. Clarissa é a única mulher que eu conheço que me faz sentir que estou sempre descobrindo algo novo sobre ela. Mesmo quando estamos juntos há horas, eu sinto que há camadas dela que ainda não explorei. Isso me deixa louco, no melhor sentido. Eu acordo querendo impressioná-la, querendo ser digno dela. Clarissa havia intuitivamente aplicado os princípios que Jung descobriu sobre como manter viva a paixão masculina. Ser presente, mas não possessiva. Aberta, mas não completamente transparente. Amorosa, mas não dependente. Jung identificou que na psique masculina existe o que ele chamou de complexo de Pigmalião. A necessidade de moldar, influenciar, transformar a mulher amada. Mas quando a mulher se molda facilmente, quando ela não oferece resistência criativa, quando ela se torna exatamente o que ele quer sem manter sua própria essência, o complexo perde força e com ele a paixão. Por isso, mulheres que mantêm suas próprias opiniões, que têm suas próprias paixões, que preservam sua individualidade dentro do relacionamento, mantêm ativo esse complexo de forma saudável. O homem sente que pode influenciá-la, mas não controlá-la completamente. Pode moldá-la parcialmente, mas ela mantém sua forma essencial. Isso cria uma dinâmica de conquista perpétua que alimenta a paixão.
Existe outro aspecto crucial que Jung descobriu sobre como as mulheres se tornam inesquecíveis para os homens. Jung percebeu que homens desenvolvem obsessões duradouras por mulheres que conseguem ativar o que ele chamou de ânima projetiva. A ânima é a parte feminina inconsciente de todo homem, e quando uma mulher consegue ser um espelho perfeito para essa ânima, ela se torna literalmente inesquecível. Mas aqui está o segredo. A ânima masculina não é ativada por mulheres perfeitas ou por mulheres que fazem tudo certo. A ânima é ativada por mulheres que são autenticamente imperfeitas, misteriosamente complexas, fascinantemente humanas. Quando você tenta ser perfeita para ele, quando você esconde suas imperfeições, quando você suprime sua complexidade, você deixa de ativar a ânima dele. Jung descobriu que homens se apaixonam por mulheres reais, não por idealizações. Quando você se permite ser vista em sua humanidade completa, com suas qualidades e defeitos, suas forças e vulnerabilidades, suas certezas e dúvidas, você se torna muito mais fascinante do que quando tenta ser uma versão editada de si mesma. Deixe-me contar sobre Fernanda, uma artista de 29 anos que compreendeu isso profundamente. Fernanda era naturalmente temperamental, apaixonada, intensa. Em relacionamentos anteriores, ela sempre tentava suprimir esses aspectos da sua personalidade, acreditando que homens preferiam mulheres mais fáceis de lidar. Quando Fernanda conheceu Ricardo, ela decidiu fazer diferente. Ela se permitiu ser vista integralmente, com sua paixão pela arte, suas mudanças de humor criativas, sua intensidade emocional, sua complexidade psicológica. Em vez de tentar ser conveniente, ela escolheu ser autêntica. Ricardo ficou absolutamente fascinado. Ele me disse: Fernanda é como uma obra de arte viva. Sempre há algo novo para descobrir. Sempre há uma nova camada de profundidade. Ela me desafia, me inspira, me mantém alerta. Eu nunca sei exatamente o que esperar dela, e isso é viciante. Fernanda não estava sendo difícil propositalmente. Ela estava sendo genuinamente ela mesma, com toda a complexidade que isso envolvia. E essa autenticidade complexa ativou na psique de Ricardo o que Jung identificou como essencial para a paixão duradoura. A sensação de estar em relacionamento com um mistério humano genuíno. Jung fez uma observação crucial sobre a diferença entre ser amada e ser respeitada pelos homens. Ele percebeu que homens podem amar mulheres que se sacrificam por eles, mas respeitam mulheres que mantêm seu próprio valor. E sem respeito, o amor rapidamente se transforma em complacência. Quando você constantemente coloca as necessidades dele acima das suas, quando você sempre cede em conflitos, quando você nunca defende seus próprios interesses, você pode garantir paz temporária, mas você perde respeito permanente. E Jung descobriu que, sem respeito, a paixão masculina simplesmente não pode sobreviver. Por isso, mulheres que são genuinamente respeitadas pelos homens são aquelas que sabem dizer não quando necessário, que defendem seus próprios valores, que mantêm seus próprios padrões. Elas não são cruéis ou egoístas. Elas simplesmente não se anulam para manter um relacionamento. Jung identificou que existe na psique masculina o que ele chamou de teste inconsciente de valor. Sem perceber conscientemente, homens testam constantemente se a mulher com quem estão se relacionando tem senso próprio de valor. Esses testes vêm na forma de pequenos desrespeitos, pequenas pressões, pequenas tentativas de cruzar limites. Quando você falha nesses testes, quando você aceita tratamento abaixo dos seus padrões, quando você não defende seus próprios limites, quando você permite pequenos desrespeitos, você inconscientemente comunica ao homem que não tem alto valor próprio. E se você não se valoriza, por que ele deveria te valorizar? Por outro lado, quando você passa nesses testes, quando você gentilmente, mas firmemente mantém seus padrões, quando você não aceita menos do que merece, quando você demonstra que se valoriza, você ativa na psique masculina o reconhecimento de que está diante de uma mulher de alto valor.
e homens lutam para manter mulheres que reconhecem como de alto valor. Jung descobriu algo ainda mais profundo sobre como funciona a valorização masculina. Ele percebeu que homens valorizam exponencialmente mais aquilo que precisam merecer do que aquilo que recebem gratuitamente. Quando você dá seu amor, sua atenção, seu tempo, seu corpo sem que ele precise fazer nada para merecê-los, você desvaloriza esses presentes na percepção dele. Isso não significa ser calculista ou manipuladora. Significa ter padrões genuínos e mantê-los. Significa que seu amor, embora genuíno, não é incondicional. Ele precisa ser correspondido com respeito, cuidado, esforço. Significa que você é generosa com quem merece sua generosidade, mas não desperdiça seus presentes com quem não os valoriza. Deixe eu te contar sobre uma situação que ilustra perfeitamente isso. Conheci uma mulher chamada Beatriz, que estava em um relacionamento há 2 anos com um homem que a tratava como opcional. Ele a procurava quando estava disponível, cancelava planos quando algo melhor aparecia, demonstrava afeto apenas quando queria algo dela. Beatriz veio me procurar porque sabia que a situação não estava certa, mas tinha medo de perder ele se estabelecesse limites. Trabalhamos juntas durante 3 meses para que ela compreendesse que estava perdendo ele exatamente por não ter limites, por aceitar migalhas quando merecia um banquete. Quando Beatriz finalmente estabeleceu padrões claros, não mais disponibilidade incondicional, não mais aceitar planos de última hora, não mais tolerar falta de esforço, algo extraordinário aconteceu. O homem, que havia se acostumado a tratá-la como garantida, de repente percebeu que poderia perdê-la. Em 2 semanas, ele estava fazendo coisas que nunca havia feito, planejando encontros especiais, demonstrando afeto público, falando sobre futuro. Ele me procurou confuso. Não entendo o que aconteceu com Beatriz. De repente, ela se tornou irresistível para mim novamente. É como se eu estivesse conhecendo uma nova mulher. Beatriz não havia mudado sua personalidade. Ela havia simplesmente começado a se valorizar adequadamente. E essa autovalorização despertou no homem algo que Jung identificou como fundamental: o reconhecimento do valor real dela. Jung fez uma descoberta revolucionária sobre como manter a paixão masculina acesa indefinidamente. Ele percebeu que homens mantêm interesse intenso por mulheres que conseguem ser simultaneamente confiáveis e imprevisíveis. Confiáveis em seus valores essenciais, imprevisíveis em suas expressões criativas. Quando você mantém a mesma essência moral e emocional, seus valores fundamentais, sua integridade básica, sua capacidade de amor, mas varia constantemente suas expressões externas, suas roupas, seus interesses, suas atividades, seus humor, você cria a combinação perfeita de segurança e excitação que mantém homens eternamente fascinated. É como ser uma música com a mesma melodia básica, mas com variações infinitas. O homem reconhece a música que ama, mas nunca fica entediado porque as variações são sempre surpreendentes. Jung descobriu que na psique masculina existe o que ele chamou de necessidade de renovação dentro da estabilidade. Homens querem a segurança de conhecer a mulher que amam, mas também querem a excitação de continuar descobrindo aspectos novos dela. Quando você consegue fornecer ambos, continuidade essencial e novidade superficial, você se torna literalmente viciante para eles. Por fim, Jung identificou o que talvez seja o segredo mais poderoso para fazer um homem implorar por você. Tornar-se uma mulher que adiciona valor extraordinário à vida dele, mas que claramente pode viver plenamente sem ele. Essa combinação de grande valor agregado com independência emocional cria na psique masculina o que Jung chamou de paradoxo do desejo máximo. O homem sente simultaneamente que te ter enriquece sua vida enormemente e que te perder seria uma perda devastadora, mas também percebe que você não precisa dele para ser feliz ou completa. Essa percepção ativa todos os instintos de conquista, todos os medos de perda,
todos os desejos de posse que existem na psique masculina primitiva. Quando você consegue ser a mulher que enriquece a vida dele, mas que claramente tem uma vida rica própria, você se torna não apenas desejável, mas indispensável na percepção dele. Ele passa a te ver não como alguém que precisa dele, mas como alguém que o escolhe conscientemente. E essa escolha consciente é infinitamente mais valiosa do que necessidade emocional. Jung passou décadas decifrando os mistérios da psique humana e chegou a uma conclusão revolucionária. O amor verdadeiramente duradouro não nasce da dependência mútua, mas da escolha mútua entre duas pessoas completas. Quando você se torna uma mulher completa, com sua própria vida, seus próprios sonhos, sua própria identidade, você automaticamente se torna mais desejável do que qualquer mulher que se define através do relacionamento. Lembre-se sempre, você não precisa ser perfeita para ser irresistível. Você não precisa ser extraordinária para ser inesquecível. Você precisa simplesmente ser autenticamente você mesma. Uma mulher que se ama, se respeita, se valoriza e que oferece essa riqueza interior para alguém digno de recebê-la. Quando você entende e aplica esses princípios que Jung descobriu sobre a psique masculina, você para de ser uma mulher que implora por amor e se torna uma mulher por quem os homens imploram. A diferença não está no que você faz, mas em quem você é. E quem você é quando está conectada com seu próprio valor é absolutamente irresistível.